Boa noite, pessoal. Começando agora nosso terceiro vídeo da série O que fazer depois do edital, dedicado hoje exclusivamente àqueles candidatos avançados. Tivemos há 2 dias um encontro com candidatos iniciantes e básicos e na quarta-feira, se não me engano, fizemos uma conversa para os intermediários. Hoje é a mais fácil, eu acho, para mim pelo menos, dar orientação para candidatos que já são avançados. Então, boa noite a todos. Vamos continuar essa série. Aliás, encerrar essa série sobre dicas pós-edital comigo sozinho, né? Então, turma, candidatos avançados. Quem são os avançados para mim? São aqueles que têm a real expectativa de passar esse ano. Não são aqueles sonhadores que viram a publicação do edital e resolveram que vão ser diplomatas do dia para a noite e acham que em 2 ou 3 meses vão conseguir ver todo o conteúdo do edital. E não é nem só isso, a questão não é ver o conteúdo do edital, é se preparar para a prova. Porque estudar não é se preparar para a prova, são duas coisas totalmente diferentes. E parecem a mesma coisa, mas são até às vezes contraditórias. Então, o candidato avançado ele tem a expectativa de passar agora, porque ele já tem uma maturidade intelectual e da própria preparação, que ele já percebeu o que funciona, ele já sentiu mais ou menos qual é a pegada da prova, ele só falta passar. Ele não é, hoje, se você ainda tem muito assunto para ver do edital que você não viu, não tem ideia, se tem algum assunto, ou muitos assuntos, sobre os quais você não escreveu ou desenvolveu uma narrativa pessoal, uma forma de contar essa história no momento da prova, você muito possivelmente não vai ser avançado ainda. Então, não é considerado um candidato avançado. O avançado é quem está achando que em janeiro já vai estar lá em Brasília depois da posse, não é? E tem essa expectativa, e é uma expectativa baseada em ações que foram tomadas ao longo de anos, muitas vezes, né? Como a gente já comentou várias vezes, e até o ponto de cansar, a gente sabe que o tempo médio de preparação é 4 anos e alguns meses, quase 4,5. Então, qualquer expectativa menor do que essa, você está esticando a corda um pouco, né? E no fim das contas, quem sabe que não precisa de tanto tempo para se preparar, ou quem acha que essas pessoas têm uma formação mais completa, normalmente são pessoas que já escrevem bem, já têm uma facilidade de se expressar, já dominam os idiomas estrangeiros. É muito difícil você aprender 3 idiomas estrangeiros em 2 anos, não é? É extremamente difícil. É difícil aprender um. Eu conheço pessoas que lutaram a vida inteira para aprender um idioma estrangeiro e mal aprenderam. Quanto mais aprender 3. Realmente difícil, e o candidato realista e avançado, ele sabe que o negócio é um pouquinho mais complicado do que estudar 1 ano e ver o edital e pronto. Essa live de hoje, excepcionalmente, ela serve um pouco para quem é intermediário e avançado, mais do que o contrário, porque o intermediário, ele um dia vai ser avançado, espero, né? Se não desistir, ele vai chegar no nível avançado. E até porque ele precisa conhecer quais são os requisitos que tornam dele agora um aluno, um candidato avançado, né? Avançado é uma outra palavra para competitivo. Se você prefere chamar de competitivo, talvez seja até mais pertinente do que chamar avançado. E o básico também, um dia vai chegar lá. Então é interessante saber o que é que os espera em termos de método e ajustes nessa reta final. O edital, para quem é competitivo, vamos chamar assim, ele foi extremamente positivo. Por quê? Ele deu tempo entre as fases do concurso. Então, é 1 mês para você retomar ou continuar a escrita das redações em português e inglês e ajustar o braço, né, para os requisitos e especificidades do momento da prova. Da mesma forma que você também tem 1 mês entre a segunda etapa e a terceira etapa, o que é extremamente útil também, esse tempo para ajustar, fazer as últimas revisões, se preparar para
para conseguir resgatar os conteúdos que você conseguiu estudar, né? Estudou, fazer fichas de ajuda à memória para você saber como vai contar aquela narrativa na hora da prova. Quem gosta de mapa mental, nem todo mundo gosta, ou talvez até quase ninguém gosta. Eu acho uma ferramenta utilíssima e a gente vai chegar lá. Então, vou fazer... claro, o candidato avançado, ele sabe que o concurso são 2 concursos, na verdade. Ele não é um concurso só. O fato de você estudar as mesmas matérias, praticamente, na primeira e na terceira etapa, e terceira/segunda etapas, o fato de serem as mesmas matérias causa uma confusão. Por quê? Você está estudando para a história do Brasil, muitas vezes lendo, achando que você está se preparando para as 2 etapas. Né? O que é que você está fazendo quando você lê alguma coisa ou assiste uma aula? Você está se expondo ao conteúdo. Você não está se preparando ainda para a prova. Né? O que é a preparação para a prova? É você utilizar esse conhecimento que você absorveu, seja da fonte que tenha sido, para transformar aquilo numa versão sua, pessoal, original, interessante, sobre aquele assunto, né? Aquela história de ver o conteúdo, ingerir aquilo, consumir aquilo, mas também ter tido a oportunidade de saborear, ressignificar o conteúdo e, com perdão da expressão, da analogia, regurgitar aquilo, né? Ou seja, retransmitir, conseguir reproduzir aquilo de uma forma que convença a banca examinadora a te dar uma nota alta. Mas isso a gente já cai um pouco na preparação para as fases discursivas. Eu acho que hoje valeria a pena a gente falar mais do que é útil nesse momento agora, pós-edital e pré-primeira etapa. Né? No futuro, a gente vai ter outras oportunidades para discutir técnicas, estratégias e ajustes a serem feitos uma vez passada essa fase da prova objetiva. Tá certo? Então, o que é o aluno avançado competitivo? Ele já viu todo o edital, né? A essa altura já viu tudo. Ele escreveu sobre praticamente todos os assuntos que são mais importantes, os mais relevantes. Ele já tem o que as pessoas gostam de chamar de caderno e que eu chamo de apostila. É uma espécie de dossiê sobre cada assunto. Não é necessariamente um resumo, aliás, é longe disso. Ele começa como um resumo, né, quando você estava lá no início dos estudos, idealmente, e aquilo vai evoluindo com o tempo, vai ficando mais sofisticado e vai cada vez mais incorporando a linguagem que você usaria na hora da prova, se tivesse a oportunidade de apresentar aquele texto à banca examinadora. Então, idealmente, você tem esses cadernos, essas apostilas pessoais, próprias, que você atualiza ao longo da preparação. Então, vou dar um exemplo prático, eu acho que eu já falei disso várias vezes, mas eu acho que vale a pena repetir, porque cada vez mais eu acho que eu consigo me expressar melhor e talvez com mais detalhes. Um exemplo prático, você tem lá a História do Brasil, que é uma matéria mais gostosa de estudar, enfim, que teria uma sequência de livros que você poderia seguir e cumprir todo o conteúdo. Você começa com Boris Fausto, por exemplo. E aí você está em Colônia, né? Você vai entrar na sua apostila, depois de ter estudado Colônia, você vai tentar produzir um resumo daquilo. Eu sei que tem gente que odeia resumo, acha que é perda de tempo, e seria em outros contextos. O CACD vai ser, no fim das contas, um exercício de persuasão da banca, pela linguagem, pelo texto, e nada melhor do que aprender a escrever, aprender a fazer isso, né, convencer a banca pelo texto, do que escrevendo sobre os assuntos que você estudou, que é o que você vai precisar fazer na hora da prova, de qualquer forma. É inevitável. Não adianta só ler e assistir aula, você tem que escrever muito. E isso sim é se preparar para o concurso. Então, você vai entrar no Boris Fausto. Claro, o iniciante ele não tem prática da escrita, ou quando tem, ele ainda não tem a maturidade, a experiência e o traquejo da matéria para conseguir construir uma narrativa já pessoal desde o começo.
Então, ele vai fazer um resumo, né? Um resumo daquilo que ele estudou. Aquele resumo ele vai ser a base para ser um texto que, no futuro, ele vai ser complementado com leituras futuras. Né? Então, se você depois você leu o História Geral do Brasil, da Maria Ieda, que seria uma segunda fonte interessante de estudo de história, você vai voltar para as partes relativas à colônia e você vai acrescentar aquele seu resumo, novas informações, novas perspectivas, novas reflexões que você vai ter. Às vezes, as suas próprias reflexões, quando você está na praia, ou caminhando, ou passeando, e começa a pensar sobre os assuntos, você tem sacadas diferentes que tornam a forma de recontar aquela história mais interessante. E aí vale a pena. Chega em casa, vai lá na sua apostila e acrescenta aquilo ali. Acrescenta aquelas reflexões ou aqueles pensamentos, enfim. E isso é valioso. Às vezes, até numa matéria de jornal, você tem uma ideia interessante, ou num debate, ou na TV, sabe? Então, todo o conhecimento de mundo que você tem, ele serve para compor as apostilhas que você vai produzir ao longo do tempo. Então, o candidato avançado, ele já tem essas apostilhas próximas, ou numa linguagem, numa forma, e não necessariamente numa forma, mas numa linguagem e com a qualidade de conteúdo que ele gostaria de apresentar na hora da prova. Então, esse é um diferencial do candidato competitivo, e ele terá feito isso com praticamente todos, ou pelo menos os mais importantes, assuntos mais importantes. Perdão. O candidato competitivo também, ele tem uma bagagem de estudo, já leva 2 ou 3 anos estudando para a prova, sabe que não é de primeira que as pessoas normalmente passam, e entendeu isso, incorporou e está disposto a fazer o que tem que ser feito para estudar. Já teve redações bem pontuadas, né? Já escreveu bastante, claro, e chegou a apresentar alguém que tem discernimento, e um professor de preferência, que sabe corrigir as redações, e recebeu pontuações elevadas nesse tipo de atividade. Então, sabe que tem chances de passar numa segunda etapa também. Não é? Não necessariamente passou no TPS. Como eu disse, o concurso são duas provas, são 2 concursos, na verdade, talvez até 3, se a gente forçar a barra um pouco. Né? O primeiro é a capacidade de julgar as assertivas como verdadeiras ou falsas. Essa é uma habilidade, uma macrohabilidade, que depende muito da sua capacidade de julgar a lógica, né? de brincar ali de jogo de 7 erros, e também de absorver uma grande quantidade de informações. E existem técnicas específicas para isso, como mapas mentais, era a minha favorita, a minha preferida, sempre me ajudou muito, porque ela é multiuso. Os mapas mentais, eles são multiuso, eles servem tanto para você ter uma espécie de nuvem de informações que você baixa, e a partir dali resgata, né, o conteúdo que você estudou e consegue lembrar de tudo, quanto o mapa mental ajuda a estruturar o texto que você vai produzir numa etapa discursiva. Então, ele tem esse valor. E aí eu vou falar um pouco dele, aliás, vou falar muito dele quando a gente chegar no momento de conversar sobre estratégias para a segunda e terceira etapa. Né? Então, o candidato competitivo, ele não necessariamente passou no TPS. Você diria que o candidato que foi primeiro lugar na prova passada, ele era competitivo? Pois ele não passou na prova. E no ano retrasado? Também não. Então, dos últimos 18 anos, se não me engano, o primeiro lugar só passou em 6 provas, 6 ou 7, se não me engano. Eu acho muito pouco, né, se você coloca numa perspectiva. Por quê? Certamente, o primeiro lugar da prova, ele errou a mão na quantidade de informação que ele se preocupou em decorar e absorver. E aí, com isso, ele deixou de se preparar no desenvolvimento da sua capacidade de expressão sobre aquilo que ele estudou. Certamente,
não é? Você não tem como transitar nos dois mundos, né? Absorver tanta informação assim a ponto de acertar quase a prova objetiva inteira e, ao mesmo tempo, desenvolver a capacidade de escrita. Existe, de fato, um trade-off entre essas duas macrohabilidades. E aí, qual é o desafio? Equilibrar essas duas coisas. Se você estuda muito para a prova objetiva, você corre o péssimo risco de passar em primeiro lugar na prova objetiva. E aí, estatisticamente, a sua chance de não passar no concurso é maior até do que se você tivesse tirado aí 10º ou 15º, por incrível que pareça. Existe uma estatística bem interessante. Quanto mais... Claro, tem um pico e aí depois começa a cair. Às vezes, a sua chance de passar sendo segundo, terceiro, quarto, oitavo lugar é maior do que ter sido primeiro. Tem uma curva que começa a fazer isso e depois cai. Então, é incrível isso. E isso deixa claro que não existe correlação entre a sua colocação na primeira e na terceira etapa. Então, o seu desafio hoje avançado é não estudar tanto para a prova objetiva a ponto de negligenciar as etapas discursivas. Então, você vai ter que tirar, inevitavelmente, algum tempo desse momento agora, pós-edital e pré-prova objetiva, para continuar desenvolvendo a sua habilidade da escrita. Aí, agora, como é que você tem certeza de que está preparado para o TPS? Aí, para a prova objetiva, que não chama mais assim. Existem mecanismos para isso. Agora é a hora de você usar o banco de questões anteriores, né? Questões objetivas anteriores. E aí é polêmico quando eu digo para os candidatos iniciantes não fazerem questões desde o começo da preparação e nem os avançados que vão fazer a prova agora, mas sabem que ainda não é seu ano. Aí o que é que eu digo? Olha, guarda essas questões, elas são um recurso valiosíssimo de compreensão a sensação que eu tenho, às vezes, é que existe um espírito de continuidade da banca, né? A banca como uma entidade abstrata que ninguém sabe quem é exatamente, mas é normal, existe uma cultura da banca, o que é o seguinte: quem faz a prova, muitas vezes, é um diplomata que, ou quase sempre, não acompanha o concurso de perto, assim como eu. Se brincar, não sabem nem como é a estrutura do concurso. Só que são especialistas em áreas específicas e tanto a banca ou o próprio ministério resolve convidar essas pessoas para compor a banca. E eles vão ter que agora criar questões para avaliar os próximos colegas de profissão, né? E o que é que eles têm de concreto e de real para se basear? As provas anteriores. É muito difícil criar muito em cima do que já saiu. Claro, de vez em quando existe, o Tanguy falou uma coisa interessante ontem, é a cota da banca. Existe a cota da banca, ou seja, questões que eles colocam ali para ninguém acertar de propósito. Mas, claro, muitas vezes o examinador ele não quer saber se você conhece aquela informação, se você tem aquele dado. Mas se você tem um corpo de conhecimento tão bem interligado, tão bem coeso e sofisticado, que você consegue identificar incongruências em assertivas falsas enfim. É quase que, às vezes, um sentimento. Você lê a questão, essa questão aí tá certa ou tá errada, sem saber muito bem por quê. E, às vezes, é isso que o examinador quer. Um exemplo recente disso foi uma questão do ano passado sobre os intelectuais africanos. Era uma questão que eu olhei, claro, olhei todas as questões até hoje, olhei essa questão e pensei, bom, não tenho a menor ideia disso aqui. Eu não tenho. Morando em Angola, e foi citado um ex-presidente angolano. Olha, como é difícil a questão. Moro em Angola, sirvo na embaixada em Angola e não saberia responder aquela questão, se não me engano. Só que eu respondi todas com o que eu achava que era e, no fim das contas, acertei todas as assertivas. Então, não era uma questão de ter conhecimento do tema, mas entender um pouco qual era a pegada da banca naquela questão. Muitas vezes a gente vai responder uma questão por intuição.
E isso é muito normal. Você pode responder uma questão porque você sabe daquela informação, tal coisa aconteceu em tal época, ou por tal razão, ou e você sabe daquilo, ok. Outra é identificar incongruências de fragmentos de informação que não combinam ali naquela estrutura, e você identifica como um jogo dos 7 erros. Ou você simplesmente tem um sentimento de que aquilo ali é correto ou errado. Isso acontece muito. E aí, aproveitando aqui, abrindo um breve parêntese sobre chutes, né, na prova objetiva, que para vocês é extremamente relevante, para quem está aí ainda não desistiu de assistir. Quer dizer, é um bom sinal, porque hoje temos poucas pessoas aqui ao vivo assistindo em relação às outras, o que quer dizer que as pessoas me ouviram e entendo que quem está aqui realmente se encaixa nesse perfil. E fico feliz, porque é desse grupo aí que vai haver vários candidatos aprovados, espero, e eu queria muito estar lá de novo na posse de vocês. Esse ano eu tive a grande honra, o grande prazer de ser o mestre de cerimônias da posse da turma de 2019, que foi aprovada em 2019, a posse foi em fevereiro, se não me engano, e eu estava em Brasília e fui chamado lá, convidado, convocado para ser o mestre de cerimônias. Foi uma grande honra. Não sei se isso vai acontecer de novo no ano que vem, eu acho que não, eu devo estar aqui em Angola, não vou estar lá por Brasília. Mas, enfim, o grupo dos aprovados, ele normalmente sai desse pelotão dos competitivos, né? Então, certamente tem alguém aqui que está assistindo essa live, ou algumas pessoas, que vão, ano que vem, tomar posse lá no Itamaraty, certamente. Então, é legal saber disso, legal que eu estou falando aqui com alguns futuros colegas, e eu já deixo um convite, quem passar desse grupo, me procura e vamos fazer projetos na área de CACD. O grupo do Grupo BICUI, né, ele foi montado a partir de uma iniciativa de colegas diplomatas que resolvemos montar projetos na área de preparação para o CACD. Mentorias e sistemas, né? Criamos a UbiWiki, que é um sistema gratuito, uma espécie de wiki para o concurso. Criamos a Pretéria, que é o nosso blog, em que a gente escreve um monte de bobagem, né? O que dá na cabeça a gente vai e coloca lá e ninguém lê. Enfim. E o Grupo BICUI também, nós temos iniciativas aí de cursos e mentorias. E já fica o convite. Quem passar vai ser muito bem-vindo para fazer parte dessa equipe. Todo mundo que passa tem muito a contribuir, tenho certeza. E é uma pena que a grande maioria dos diplomatas aprovados, eles vão cuidar da vida, da diplomacia, se envolvem lá com as coisas do Ministério e esquecem o CACD, os caídos, né? A gente tende a deixar os caídos para trás, o que é normal por causa da rotina do Rio Branco, a mudança na vida, e as mudanças da vida e tudo mais. Então, a gente está cansado também de estudar tanto para esse concurso. É normal que as pessoas queiram um pouco de descanso, né? Eu me envolvo com isso até hoje porque eu tenho fascínio pelo próprio processo seletivo dos diplomatas. Sempre tive, não só de diplomatas, qualquer atividade física ou esporte ou em que há o elemento da competição envolvida. Eu sou extremamente competitivo e gosto de analisar como as pessoas se destacam no meio de outras, e o que é que elas fazem de excepcional para terem resultados acima da média e superarem, alcançarem seus objetivos. Então, é legal que vocês sejam o pelotão que vai estar lá no ano que vem. Vamos lá, continuar. Chute. Estava falando de chutes, né? Na prova objetiva. Jamais você vai deixar uma questão em branco, pelo amor de Deus, não faça isso. É o pior erro que você pode cometer. Feche os olhos e chuta, mas não deixa nenhuma questão em branco. Pelo bem da estatística, você é obrigado a chutar tudo, por mais que você não tenha a menor ideia do que seja aquilo. Você fazendo um raciocínio breve, claro que isso depende
da quantidade de questões que você faz, mas vamos imaginar que você pegue 1000 itens, dos quais você não tem a menor ideia, física quântica, tá? E aí você vai avaliar verdadeiros e falsos. E aí você não tem ideia do que é aquilo, então você vai lá chutando, verdadeiro, verdadeiro. A tendência é que você acerte metade e erre metade, né? É igual a jogar uma moeda para cima, o mesmo princípio de jogar uma moeda. O que é que acontece? Se você acerta metade e erra metade, você vai ter um desconto de metade da metade, não é isso? Então você fica aí com 25% da pontuação líquida na hipótese de você ter chutado tudo, sem ter a menor noção. E isso a gente sabe que não acontece, né? A gente não vai errar tudo, metade. A gente tende a acertar mais porque nossos chutes são ponderados, eles são educados, né? Num bom anglicismo. Vamos dizer que você acerte 60% dos itens, né? E que é pouco ainda, porque um ou outro você tem uma noção maior, tem algum chute, alguma ideia do que poderia ser aquilo, um sentimento de que pode ser aquilo, e aí chuta. Vamos dizer que você acerta 60%. E aí você vai ser penalizado em 20%, né, que é metade da diferença, dos 40%. Então você vai ficar com 40% da pontuação líquida das questões que você chutou. Isso é excelente, isso muda desde o ano passado, mudou desde o ano passado, a forma como os candidatos devem abordar a prova objetiva do concurso, totalmente. Né? Muita gente não percebeu isso e tenho certeza que hoje temos diplomatas que não estão lá, né, candidatos que não são diplomatas porque não seguiram essa regra, né, de chutar tudo. Então, é um paradigma diferente. Né? Eu já vi algumas pessoas dizerem, não, se você realmente tem dúvida, não chuta. Eu não consigo dizer isso porque a estatística não me deixa fazer isso, tá certo? Então, preocupação principal agora de quem é avançado ou competitivo é não deixar a peteca cair no tocante à produção escrita, né? Não perder esse hábito, continuar escrevendo e dosar o quanto ele se prepara para a prova objetiva com o quanto ele ainda continua se preparando para prova discursiva. Esse momento agora pós-edital, ele exige uma adaptação quase que total da rotina do candidato competitivo, o avançado. Então, você vai fazer várias adaptações na sua preparação. Agora, você vai... objetivo principal, resolver todas as questões que já caíram de todas as provas eu faria desde 2003. Nas mesmas situações, nas mesmas condições em que você fará na hora da prova. Então, senta numa cadeira desconfortável, se possível, uma banca parecida, ou vai numa biblioteca e faz com outras pessoas em volta, usa o cronômetro, resolve as questões na mesma hora que você vai ter que resolver lá na prova, 9h30 da manhã, se não me engano. Né? Faz nas mesmas condições, a mesma quantidade de questões pelo mesmo tempo, cronometra o tempo que você precisa para transcrever as respostas da folha de prova para a folha de resposta. Você tem que ter essa noção precisa. Eu preciso de 6 minutos e 12 segundos. Tá? E aí, em cada simulado que você fizer, em cada prova que você fizer, você calcula isso. E aí pega o número mais alto, porque é normal que algum nervosismo na hora da prova faça com que você atrase um pouco esse processo de transcrição. Treina de máscara, claro. Simulados agora de máscara, com certeza. Que mais? Cuidado para não manchar a mão de álcool gel e a tinta também borrar lá na prova. E é isso, é se colocar na situação de prova. Tá? Isso no tocante à prova objetiva. Discursiva a gente fala depois para também não tomar muito tempo de vocês. Também não é o momento, acho que vocês estão preocupados agora com a prova objetiva, que é um foco real para quem é avançado. Né? Maratona de questões quer dizer o seguinte: toda questão que você errar ou em que você tiver dúvidas,
você vai anotar essa questão, tentar entender por que é que você errou aquilo, buscar a resposta, reestudar ou suas anotações ou alguma explicação mais genérica daquele macrotema que rege a matéria. Não necessariamente buscar detalhe do detalhe da informação, sabe? Sei lá, em 1808 foi fundado o Instituto, a Faculdade de Odontologia de Salvador, sei lá. Você vai precisar saber isso, isso vai cair de novo? Não vai. O que é importante dali? O macrotema são mudanças que foram feitas no Brasil que modificaram a cara da colônia, né? com a transmigração da corte real portuguesa. Então, isso é que é mais importante. Aí você vai, se você errou muito sobre isso aí, você vai estudar esse macrotema, porque é uma indicação de que você precisa rever esse assunto. E aí, claro, essa informação, se você errou, você tende a não errar mais. Mas tem outros pontos relacionados a esse assunto que poderão cair e você vai errar se você já demonstrou que aquele assunto causou muitos erros na prova. Então, a questão para ela ter uma utilidade, ela tem que te preparar para uma questão futura sobre aquele mesmo assunto, aquele macrotema. Não necessariamente vai ser a mesma coisa, né? Então, ela tem esse valor de diagnóstico, você perceber, identificar no seu conhecimento quais são as lacunas e o que é que você precisa estudar mais, e ao mesmo tempo que você avalia sua competitividade. Se você calcula sua nota em todos os simulados feitos no mesmo contexto, com as mesmas restrições de tempo, e você vê que consegue tirar uma nota que passaria naqueles anos específicos, você tem um indicativo, né, um indicador que você está preparado para esse ano. É um ótimo sinal. E é isso. Esse é o valor principal das questões, é mostrar as lacunas de conhecimento e, nesse momento agora, para vocês, servir de diagnóstico para identificar justamente esses furos aí e o seu nível de competitividade. Então, o que é que você faz? O que eu faria? Faço um simulado, corrijo, vejo que eu errei, separo as questões que eu errei e tive alguma dúvida, né? Separo, até transcrevo em alguma parte, copio, colo e separo essas questões, deixo ali num banco. Vou estudar para saber por que é que eu deveria, por que é que eu errei essas questões, o que é que faltava para eu ter acertado na prova, e deixo ali, tá? E aí você continua com as outras matérias, ou faz outros simulados, faz tudo. No fim disso, você volta para todas aquelas questões. E aí você refaz, tenta montar também numa circunstância parecida, até que você tenha acertado. Você vai fazer tantos ciclos quanto necessário até que você tenha acertado todas as questões que já caíram, ao menos uma vez, entendendo por que é que você errou as outras vezes. Isso é o mínimo que se espera de uma preparação eficiente pós-edital e pré-primeira etapa. Isso aí já vai colocar vocês aí no pelotão lá que está pegado na linha de chegada já. A adaptação do ciclo circadiano também é um tema que vocês vão precisar se preocupar bastante. Quando a gente estiver mais próximo da prova objetiva, faltando uns 15 dias, eu posso falar um pouco sobre isso, e até à luz da minha experiência como atleta, eu era competidor de levantamento de peso, então eu estava muito acostumado a trabalhar com macrociclos, mesociclos e de treinamento, né? E até que você tem um momento que você está pré-competição, em que tudo se ajusta para que você só treine nas condições em que você vai realizar o desafio, né? A prova, a competição. E tudo se modifica nesse momento, tudo se afunila. Você vai fazer menos tipos de atividades, você vai ler menos, né? Certamente, assistir menos aula, certamente também. Você vai continuar escrevendo, mas, sobretudo, dedicar a maior parte do seu tempo
a pegada da banca, né, a resolver essas questões. E isso vai tomar muito tempo. Essa resolução de todas as questões anteriores vai tomar muito tempo, de fato. Não tem como fugir disso, mas vai deixar preparado quase que... Poxa, difícil. Se você acertou tudo que já caiu, já estudou o assunto inteiro, já escreveu sobre os assuntos, a chance de passar na primeira etapa é muito grande. O foco é também revisão, claro. A revisão ela vai ser natural. O ponto de partida, normalmente, isso é uma pergunta interessante, Daniel. A gente está acostumado a partir do que a gente sabe. Ou seja, você pega uma revisão, um texto que você já escreveu e vai ler esse texto. Quando você está num momento pré-prova ou pós-edital, o ponto de partida tem que ser o que você erra. Então, primeiro você vai ver o que é que eu não sei. E como é que você descobre o que é que você não sabe? Fazendo questões. Fazendo essas questões, você vai ter uma indicação, um sinal, sabe, uma ideia do que é que você precisa revisar. E aí você vai revisar, e a revisão ela é natural, ela é orgânica, ela é consequência do próprio exercício de realizar questões, de fazer questões. Tá? Não é só ficar relendo suas fichas e tudo isso, não. A gente vai falar um pouco mais de revisão para as provas discursivas, um pouco mais depois, quando passar essa etapa da primeira fase. Mas as revisões elas são consequência dos erros que você cometer nesse momento agora do pós-edital. Claro, fazendo aquela velha ressalva de sempre, né? Isso é minha opinião. As pessoas fazem da vida delas o que elas querem normalmente. Isso é o que eu faria para mim, é o que eu faço com os alunos que eu sempre cuidei, né, nas tutorias individuais que eu costumava fazer e que nós temos também. É a forma como eu planejo os estudos. Eu uso um macrociclo em que você tem um período específico que eu chamo um mesociclo final pós-edital, justamente para esses ajustes para a pegada do momento. O que é que você vai ter que fazer naquela hora? É a preparação de fato para a hora da verdade. Enquanto isso, no restante do período, você tem mesociclos de exposição ao conteúdo e construção de suas apostilas. Então, se você chegou nessa etapa do pós-edital, sem ter feito aquilo que está anterior, que está antes, né? Você não é um candidato competitivo, porque você vai ter que correr atrás desse prejuízo agora. Então, isso vai ser um grande prejuízo para a sua preparação. Então, o que é que eu digo? Eu tenho um sistema, um método, né? O que é um método? O método é uma forma de fazer alguma coisa. Cada ponto ele tem uma razão de ser. Por que é que você não faz questão no começo da preparação? Então, eu acho que já ficou claro. Eu guardo essas questões, que são um recurso valiosíssimo de análise e de revisão, inclusive, para o momento em que elas são mais eficientes, mais eficazes na sua preparação, para o seu sucesso. Tá? Então, é aquela ideia do princípio da especificidade, que existem hierarquias horizontais em que as atividades têm um valor que flutua ao longo do tempo, né? Uma atividade ela é mais valiosa em determinado momento da preparação do que em outro, que é um exemplo das questões, ela vale mais quando você está perto da prova, quanto uma hierarquia vertical das atividades, né? Ou seja, escrever é uma atividade mais específica do que ler, por exemplo. Então, o mais alto é aquilo que mais se parece com o que é cobrado na hora da prova. Agora, claro, se você está num momento de aquisição de conhecimento, exposição ao conteúdo, que é normalmente o começo da preparação, você vai precisar dosar, claro, a produção escrita com o necessário, a necessária exposição à grande quantidade de conteúdo que é inevitável nesse concurso, já que são várias matérias, vários livros e tudo mais. Então, eu acho que é isso, turma. Fazendo essa maratona, vocês vão estar preparadas e preparados para enfrentar essas especificidades de uma prova que é um ambiente
uma prova objetiva dessa, ela não é uma situação real de vida. Você não é como você aprender inglês para ir passear nos Estados Unidos e lá você vai fazer compras e vai usar a língua em situações dinâmicas e tal, para a vida real. Não é um conhecimento só que você está aprendendo para a vida real. Deveria ser e pode ser, e quanto mais mais você está preparado, mais a prova ela é uma simulação de uma situação. Então, há várias regras que se aplicam à vida normal que são quase como um jogo mesmo, são abstrações. Existem abstrações ali que você tem que obedecer. Então, nada faz mais sentido do que você se adaptar a essa situação real. É um ambiente esterilizado ali, em termos de variáveis, né? Então, isso permite que você tenha uma compreensão mais clara do que é que tem que ser feito. O que é que você tem que fazer para a prova objetiva? Reter uma grande quantidade de informações, que é inevitável, dosar o estudo justamente dessa aquisição de conhecimento e a produção de conhecimento. Não é difícil dizer o ideal, cada um vai ter que achar seu meio termo. Vai ter que entender a pegada da banca, vai ter que se preparar fisicamente até para essa maratona de provas, ter uma noção do tempo que precisa para tanto realizar as questões quanto preencher as folhas de resposta e entender a situação, que você vai estar ali de máscara, você vai ter 3 horas para fazer uma parte, depois para fazer a outra. Não é que ali não é o momento de você se expressar, é o momento de você só julgar verdadeiros e falsos. Você não pode deixar a questão em branco. Então, tem muitas micro variáveis às quais você tem que se ajustar. E esse é o momento de fazer isso, né? Quem não fez todo o resto de construção de conhecimento, de ressignificação do conteúdo, escrita das apostilas enfim, preparou seus roteiros de resposta. Quem não fez isso até agora vai ser um sacrifício tremendo tentar conciliar isso com a preparação específica que é necessária numa reta final para o CACD. Cursos, se eu faria algum curso agora, só se fosse de reta final para a resolução de questões comentadas, no caso dos avançados, né? Pensando em prova objetiva, né? Na prova objetiva. Para a prova discursiva, o contexto em que eu vejo que um curso seria útil nesse instante é se você tivesse alguma matéria que seja um calo no seu sapato, né? Ou se você se deparasse com alguma coisa que interessasse muito de uma matéria em que você tem realmente dificuldade. E aí valeria a pena, nesse momento, tentar um curso. Mas, no caso dos avançados, né? Nos demais, eu acho que é o momento, sim, porque você está pensando em 2021. Mas um avançado ele tem que ser muito seletivo com aquelas matérias que ele escolhe para contratar um curso preparatório, mesmo que sejam os meus, né? Eu sei que em prejuízo próprio, claro, eu tenho os cursos lá do Grupo BIC, nós temos, né, os cursos do Grupo BIC que estão disponíveis lá. E claro, se você pergunta, você queria vender os cursos? Claro que eu quero, mas eu não posso recomendar para alguém que está quase passando e que já domina todas as matérias que faça um curso nesse momento. Tem coisas mais úteis que você pode fazer. Se você tem uma matéria que é um calo no seu sapato, aí sim você conversa comigo que eu vou dizer se eu acho que é o caso de você contratar. Tá certo? Agora, quem é intermediário, quem é básico, faz todo sentido você tentar uma perspectiva interessante a partir de um curso preparatório como o nosso, né? Ele concilia sempre a exposição do conteúdo com um momento de produção escrita sobre cada tema visto em aula. Vamos lá começar as perguntas agora, tá? Eu vou começar aí. A Fernanda pergunta: o curso que eu recomendo para quem está começando? Grupo BIC, com certeza. Entra lá na nossa página do Grupo BIC, vai lá em cursos, Fernanda. E tem lá várias opções por enquanto, e vai haver mais 2. A gente vai lançar um curso de português reta final, com revisão, aliás, um curso de revisão final de língua portuguesa para a primeira etapa,
com o Caco Pena. A gente, inclusive, tem uma live amanhã de manhã para falar sobre isso. E um outro curso, além daqueles que estão lá na página do Grupo Bico, que é Direito Internacional, com o nosso querido, famoso Paulo Portela, que escreveu aquele super manual. O Economia com Hélio Silva Filho, que inclusive foi da Banca Examinadora 2018. Curso de História com Jonas e Rômulo Dias, e o curso de Política Internacional com Rômulo Neves. E a gente vai lançar também um curso de História da Política Exterior do Brasil agora, dado por 2 professores, o Rômulo Dias e o Jonas Marinho. Só que ele ainda não está na página, a gente deve lançar em breve. Tá, joia? Então, claro que eu recomendo meus cursos por uma razão muito clara. Assim, eu entrei nesse mercado e a gente resolveu lançar cursos trazendo uma perspectiva nova. A gente não quer trazer mais do mesmo, a gente quis trazer a perspectiva de especialistas e diplomatas e internacionalistas de altíssimo nível, querendo combinar isso com oportunidades de você escrever sobre os assuntos. A gente não quer só impor um calendário de aulas expositivas para você seguir e ficar correndo atrás de aula para acompanhar o programa. A gente não quer isso. Os cursos são mais longos e até para o acesso ao curso ele é mais longo, é até 6 meses, para você ter tempo de degustar aquilo, de construir pouco a pouco a sua versão do que seria aquilo na prova. Se a gente vai fazer curso de discursivas com correção, Matheus, sim, vamos fazer sim. Vamos organizar isso aí. Vamos passar primeiro essa primeira etapa, né? Mas vamos organizar sim, com certeza. Eu vou responder algumas outras perguntas aqui que estão para cima. Olha, Júlia me perguntou aqui, olha, parabéns pela live, obrigado. Você acha desvantagem quem está começando a preparação, tentar o TPS, as provas sem ter preparado a primeira parte e depois fazer a preparação corretamente? Júlia, eu acho uma tremenda perda não é perda de tempo, porque quase nada que a gente faz na vida é perda de tempo, pelo menos serve a experiência. Eu falei disso na conversa de terça-feira, e eu acho que devia passar batido, tá? Devia passar batido, por quê? As questões, elas são um recurso que eles vão ter um valor melhor quando você estiver, de fato, querendo avaliar a sua competitividade e as suas lacunas de conhecimento. Então, você fazer isso agora, eu não recomendo, mas a minha opinião, assim, eu já recomendei isso para tanta gente e as pessoas fizeram, quebraram a cara e vieram dizer, poxa, você me disse, eu fui teimoso e fiz. É uma decisão muito pessoal, Júlia, e como eu disse, pessoal e intransferível, é o dilema do intermediário, né? Se ele faz isso agora e corre o risco de dar um passo, 2 ou 3 passos para trás, para depois poder retomar, ou se ele encaixa que aquilo ali não é ainda aquele não é seu ano ainda, e segue com a preparação de médio prazo, como se não tivesse aquela prova ali. Claro, fazendo a prova, você tem que ir fazer, isso é obrigação de qualquer candidato, até quem nem se formou ainda, para você viver aquela experiência de fazer a prova, mas não necessariamente fazer essas questões todas aí de preparação para a primeira etapa. Mas é a minha opinião, como eu sempre digo, né? As pessoas... muita coisa faz sentido, mas mesmo assim a pessoa diz, não, faz sentido, mas eu vou fazer o contrário. Porque comigo pode ser que dê certo. Tá bem, cada um está no seu direito, né? Já comprou as resmas para ir fazendo as apostilas. Olha, que comentário interessante pelo seguinte ponto. Isso é muito legal, esse comentário. Olha só, a apostila... Quando você está se preparando para a segunda e terceira etapa, vale a pena você já começar a trabalhar com papel. Isso eu vou falar mais na frente um pouco, quando passar essa primeira etapa. Por quê? Você tem que acostumar o braço a escrever por várias horas a fio, né? E isso é uma habilidade mecânica. Inclusive a caligrafia, eu acho que é importante também. O examinador da banca é uma pessoa quase normal, né? Ele olha aquilo ali e se tem uma letra de garrancho, é possível que leia teu texto com má vontade. Claro, treinar o ritmo da escrita, você saber quanto você escreve por hora, por meia hora,
Isso é no braço, né? Tem que fazer no braço. A partir de agora, talvez, já começar a usar os textos mais escritos à mão. Só que no início da preparação, ou quando você ainda não entrou nessa etapa de ajuste fino da escrita, você deveria usar textos no computador e de preferência na UbiWiki, que já está montada para isso e é de graça, né? O UbiWiki é nossa wiki lá baseada na estrutura do edital. E aí você deixa seus textos lá. E por quê? Um texto no computador ele é mais fácil de você reeditar. Ele é um organismo vivo ali. Ele vai ser alimentado, ele vai crescendo. É um Tamagotchi, né? Lembra o pessoal mais velho um pouco, feito eu, lembra do Tamagotchi num brinquedinho, assim, um chaveirinho, que você tinha que lembrar de dar comida, senão ele morria, um bonequinho lá, um robozinho. E tinha gente que chorava quando o Tamagotchi morria. O seu texto é o seu Tamagotchi. Você vai aguar, é seu jardim, vai crescer e florir. Tá? Então, essa é uma observação importante sobre se usa redações à mão ou no sistema, no computador. Com qual frequência fazer simulados das línguas? Com que foco? Com foco agora, nesses 3 ou 4 meses que antecedem as provas, simulados de línguas eu deixaria também para um momento pós-edital. Tudo que é simulado eu deixaria para o pós-edital, sabe? A não ser em condições muito específicas que é difícil generalizar. Teria que ver caso a caso. Caso a caso. Eu não consigo dar um parecer, porque eu já dei conselhos diferentes segundo o caso, sabe? É muito pessoal e particular. Depende de uma análise do que é que você realmente tem mais carência e é complicado. Eu não consigo te ajudar nesse sentido. Você pode... Porque se você queima as questões anteriores, elas perdem valor quando você está mais perto da prova. Eu gosto de guardar as questões anteriores, regra geral, o caminho normal seria esse. Usar mais perto da prova como um mecanismo de treino da pegada e de avaliação da sua competitividade. Bom, turma, é isso então. Foram poucas perguntas hoje, eu não sei se é bom ou ruim. Amanhã temos 2 lives, então, comigo, se a minha voz permitir. Caco Pena, às 11h, e Rômulo Neves, às 15 horas de Brasília. Ele vai dar uma aula sobre as atualidades do mês de política internacional e algumas dicas também da matéria. Tá certo? A gente se vê, então. Tem muita coisa esse mês, muita coisa, muitas iniciativas gratuitas também. Sim, usei as apostilas, claro, não de todos os assuntos, mas eu tinha, sim, um estoque de apostilas, mas o meu caso foi particular, Papiro. Eu consegui passar quando eu era intermediário ainda, não era avançado. Por mais que eu tenha tentado a prova para valer, mas eu sei que eu tinha alguns assuntos que eu ainda não dominava, então não era totalmente competitivo, tão competitivo quanto as pessoas que estudavam há 4 anos, mas dei sorte por uma série de razões e consegui passar. Tá? Talvez a escrita, alguma, sabe? Mas eu usei sim esse método e recomendo para todo mundo. Para todo mundo. Então, Matheus, se seria melhor deixar para o pós-segunda fase, o que exatamente? As línguas. Sim, com certeza. Tá? Ou talvez não pós-segunda, mas pós-primeira, dependendo de como você arruma seu tempo, né? Depende, vai que você sabe tudo de direito já e de economia, então sobra muito tempo para você distribuir com as outras matérias. Essa distribuição da pizza é muito pessoal, ela tem que ser analisada realmente caso a caso. Turma, eu espero ter ajudado, eu tenho feito o possível para contribuir nesse projeto de vocês, tenho dado meu quase 100% do meu tempo livre e do meu coração também nesse projeto.
Eu espero poder contribuir um pouco aí para tirar vocês, quem se sente um pouco perdido com o CACD, espero que dessas conversas tire alguma coisa útil. Tá joia, turma? Forte abraço para todo mundo, boa noite.